Boa noite, pessoal. Vim falar com vocês aqui sobre Visão, tá? Esse encadernado aqui da Salvat, capa vermelha, do personagem Visão, né? E um dos Vingadores, né? Um dos personagens bem antigos aqui na equipe dos Vingadores. Casou com a Feiticeira Escarlate, né? A Wanda. E é isso aí. Capa número 17 da coleção. 6 edições, ok? E vamos ver o que tem dentro. A primeira história aqui, ela é a história onde o Visão aparece pela primeira vez, né? E a história que ele entra para os Vingadores. Tem roteiro do Roy Thomas, desenhos do John Buscema, tá? Do Mary Severin e George Klein. O segundo é do Geoff Johns, tá? A Visão do Amanhã é a segunda história, é uma história mais atual, mais recente. E desenhos do Ivan Reis, do brasileiro aí, do Ivan Reis. Bom, primeira história até aqui, com esses desenhos fabulosos do Roy Thomas, do Roy Thomas não, do John Buscema, né? O Roy Thomas é o roteirista. E o John Buscema aqui desenhando os desenhos fantásticos, né? O John Buscema. E aqui o Visão nessa história ele aparece aqui para matar, né? A Vespa, né? E o Hank Pym, né? Que foram os criadores, que o Ultron, né? Considera como os pais dele, né? O Visão aqui nós vamos ver que o Visão ele foi, né, criado aqui pelo Ultron, né? E ele tinha como missão destruir e matar a Vespa e no caso aqui o Homem-Formiga, ou o Gigante aqui no caso, né? Na época que ele era o Gigante, o Hank Pym. Então ele acaba então confrontando assim os Vingadores. Nós vamos ver aqui que nessa época também o Gavião Arqueiro tinha um relacionamento com a Viúva Negra, né? Eles eram namorados, mas já estava aqui chegando ao fim do relacionamento dos dois. Então nós vamos ter aqui também na equipe dos Vingadores o Pantera Negra, também fazia parte, tá? E eles vão ter esse confronto aqui com o Visão, né? Que então vai estar com a sua memória, né, programada, e ao mesmo tempo ele não consegue lembrar de tudo, mas tem uma programação do Ultron que vai fazer com que ele leve os Vingadores para uma armadilha do Ultron para tentar então destruir o Hank Pym e a Jane, né, e a Jane Van Dyne, que é a Vespa. Ok, aqui nós temos a suposta destruição do Ultron, que logicamente nós vamos descobrir depois, né? Não eles na época, é uma história de 1968, tá? Essas duas primeiras edições são de 1968. Nós vamos, lógico, descobrir que o Ultron não foi destruído nessa época, não é? E tá aqui, ó. Até um androide pode chorar. Então nós vamos ter aqui, então, a entrada, né, na segunda história aqui é a entrada do Visão para a equipe dos Vingadores, onde eles chamam o Thor, o Capitão e o Homem de Ferro para poder avaliar, né, e decidir se o Visão tem capacidade de ser um Vingador. Ele passa por um teste aqui, né, com os três, com o Homem de Ferro, o Capitão América e o Thor. Ele começa a lembrar aos poucos de tudo que aconteceu com ele, né? Nós vamos ver aqui a origem do Ultron também, conta a origem do Ultron, conta a origem do Visão, tá? Nós vamos então ver aqui que ele tem os traços mentais do Magnum, tá? Foi criado com os traços, né, mentais do Magnum. Aqui nós temos a criação do Ultron, né? Como o Ultron foi criado aqui pelo Hank Pym. E como ele já nasceu querendo matar o seu criador. Uma história bem interessante, realmente uma história assim que marca, né? Que é interessante para a gente conhecer a origem do personagem, né? É um marco dentro da história do personagem.
E essa segunda história aqui, olha essa capa linda, né? Segunda história aqui, né, desenhada pelo Ivan Reis, conta a história aqui então, né, de que o Visão teria sido criado aqui por um cientista, né, e professor Orton, né, Phineas Orton, e ele teria sido criado e tem essa gemazinha aqui, e ela foi roubada, uma delas foi roubada, então se passa isso aqui, se passa essa história que começa no passado e no tempo presente, né? Aqui nós vamos, coisa interessante, como foi o Ivan Reis que desenhou, olha o que ele coloca aqui no outdoor em uma das pontes do metrô de Nova York. O Cebolinha. Olha eu aqui. Eita maravilha. Então, né, a história é muito interessante porque tem um garotinho aqui envolvido na história, né, e ele acaba se encontrando com o Visão, né, e ele parte junto de uma aventura com o Visão, onde ele então enfrenta uma outra criatura que foi criada com a outra gema, né, com outro elemento que fica na testa, também foi criado um outro ser. Olha que interessante, porque ele fica, né, transparente, a gente vê o exoesqueleto dele por dentro. Tá? E esse ser, então, ele domina as pessoas e o intuito desse ser é destruir o Visão, né? Quer destruir o Visão de qualquer maneira. É uma história interessante, tá? Não é uma história assim de nada muito épico, né? Nada muito grandioso, mas é uma história interessante de um garoto que encontra um ciborgue, né? Como é que eu posso dizer? Ele não é um ciborgue, né? Tem uma denominação própria aqui que eu não consigo me lembrar no momento. Mas enfim, então eles dois partem para encontrar a filha, a neta do Phineas Orton, né? Que teria a resposta então para ajudar o Visão a destruir esse inimigo aqui que está tentando matá-lo, que esse ser aqui, tá? Que também é uma máquina. E é uma história simples, uma história comum, né? Mas é bem interessante de acompanhar. Não espere nada muito grandioso dessa edição, né? A não ser, é claro, pelo fato lá das edições históricas, né? Aquelas duas primeiras edições lá, que são realmente edições clássicas, históricas, né? Da entrada do Visão nos Vingadores, no primeiro aparecimento, a primeiro surgimento dele. Mas essa história aqui não é de todo ruim não, tá? É uma história legal, como eu disse, interessante você ler, porque o outro ser ele começa a controlar as máquinas todas, né? Tem desenhos ótimos aqui, né? Do nosso Ivan Reis, páginas duplas incríveis, muito bem desenhado. E no final, então, os três, né? O garoto, a neta do Phineas Orton e o Visão acabam então conseguindo o objetivo de derrotar essa criatura. Ok? Isso aí. Essa é a edição do Visão da Salvati Capa Vermelha. Um grande abraço aí, fiquem com Deus.